dia, ou boa tarde, ou boa noite, não sei que horas do seu dia você está assistindo essa aula. Se você tem acompanhado as nossas aulas nos últimos dias, as aulas online, você sabe que nós temos trabalhado alguns princípios de interpretação da Bíblia, ferramentas que a gente pode aplicar no texto bíblico para entender o que o texto bíblico quer falar das nossas vidas. Se você também já estava acompanhando as nossas aulas antes dessa pandemia, antes da gente começar a ter as aulas aqui pelo YouTube, enquanto ainda tínhamos as nossas aulas presencialmente, você já tem também um conhecimento um pouco maior a respeito dos princípios que nós temos trabalhado, de tudo aquilo que a gente tem desenvolvido, e isso é muito importante. Uma palavra de incentivo a você que tem começado a nos acompanhar nos últimos dias, é que a gente sempre revisa os princípios que a gente já trabalhou. A gente trabalha com algumas ferramentas de interpretação do texto bíblico e, vez ou outra, a gente revisa, a gente volta a trabalhar aquelas que a gente já trabalhou. Então, se você está começando hoje aqui com a nossa aula, não se preocupe, você vai conseguir acompanhar isso com o tempo. Nessa aula em especial, a gente está trabalhando o gênero literário. Então, eu já queria te dizer, se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, você tem que buscar aí o vídeo anterior. Vai aparecer um cardzinho aí com o link aqui em cima, eu acho, com o link da aula anterior. Você pode clicar, assistir a aula anterior, porque essa é a segunda parte da nossa aula, certo? Nós começamos na semana passada a falar um pouquinho a respeito de gênero literário. O livro que nós temos trabalhado é a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, como está descrito aqui. E o que a gente faz é o seguinte: toda semana a gente estuda um princípio de interpretação bíblica, uma ferramenta, e a gente aplica aquela ferramenta em algum parágrafo do livro de Efésios. Contudo, com o gênero literário, nós resolvemos dar um plano geral, para a gente ter pelo menos um conhecimento prévio de quais são todos os gêneros literários. Se não todos, na verdade não todos, nós não estamos trabalhando todos, mas pelo menos alguns dos mais importantes, aqueles que mais aparecem. Então temos trabalhado isso. Se você quiser acompanhar, assistir essa aula e não assistiu a aula anterior, eu acho melhor você voltar e assistir a aula anterior. Mas só para a gente não perder o nosso costume, certo? E você entender também um pouquinho a respeito de como nós trabalhamos em nossa escola bíblica dominical, eu vou fazer aqui um círculo que representa os 8 princípios. Esses pedaços aqui da pizza representam 8 princípios de interpretação bíblica que nós trabalhamos aqui em nossas aulas. Esses princípios são muito importantes porque são os princípios que nós usamos justamente para interpretar o texto bíblico. Quando nós aplicamos, o 8 quase não sai. Quando nós aplicamos esses 8 princípios aqui em um texto bíblico, em um parágrafo do texto bíblico, a gente consegue ter uma percepção melhor do que o texto bíblico quer dizer para a gente. Então, se você já é aluno da nossa aula, se você já aprendeu, toda semana eu digo isso, estou já cansado de dizer isso, eu espero que você já saiba os 8 princípios. Eu queria te pedir que você desse um pause no vídeo agora e respondesse aí, nem que fosse na sua mente, quais são os 8 princípios de interpretação. E mesmo se você já acertou na semana passada, eu queria que você faça isso novamente, porque a repetição ajuda a gente a aprender, tá bom? Dá um pause aí. Se você não é aluno frequente ainda, se você não sabe quais são os princípios, deixa o vídeo rolar que a gente vai continuar falando. Ok, voltamos. Espero que você tenha lembrado. Se você passou o vídeo direto, ainda não sabe quais são os nossos princípios, eu vou escrever aqui as iniciais deles, mas eles vão aparecer no canto da tela para você. O primeiro princípio que a gente trabalha aqui é o permanecendo na linha. Outro princípio importante: textos e pressupostos. Gênero literário, tá vendo? Gênero é um dos princípios que a gente trabalha, é o princípio que a gente trabalhou na semana passada e vai trabalhar na aula de hoje. Fazendo boas perguntas, instruções para a viagem, a estrutura do texto, grande ideia e resposta desejada e teologia bíblica. Esses são os 8 princípios que a gente
trabalha aqui, as ferramentas que a gente usa para entender o texto bíblico, certo? A gente já trabalhou diversos desses princípios, daqui a pouco a gente vai ver ali, e esses princípios ajudam a gente a entender o texto bíblico. Por exemplo, nós já trabalhamos aqui em nossas aulas, e algumas dessas aulas estão gravadas no YouTube, então você pode procurar, se essa é a primeira aula que você nos assiste, e outras aulas a gente teve presencialmente, mas a gente vai, com o passar do tempo, relembrando esses princípios, tá bom? A gente já trabalhou, por exemplo, o princípio permanecendo na linha, a gente já trabalhou textos e pressupostos, a gente trabalhou na semana passada e está trabalhando hoje novamente gênero literário, a gente já trabalhou fazendo boas perguntas, já trabalhou instruções para viagem, já trabalhou estrutura, grande ideia e resposta desejada. A gente só não trabalhou ainda teologia bíblica. Talvez aí nas próximas aulas a gente aborde um pouquinho a respeito da teologia bíblica. Então, dos 8 princípios, das 8 ferramentas, nós já trabalhamos 7 delas. Gênero literário é a ferramenta que a gente vai trabalhar hoje. A gente começou na semana passada, como eu já disse, e hoje vamos continuar um pouquinho. Na semana passada, nós falamos um pouquinho a respeito de 3 gêneros literários. A gente não está trabalhando somente com o livro de Efésios, e aqui a gente está pensando na Bíblia como um todo. A gente precisa lembrar, por exemplo, que a forma como as coisas são escritas é muito importante para a gente entender o que o autor quer dizer. Então, essa peculiaridade do gênero literário é importante para a gente conseguir interpretar bem. A gente não pode interpretar uma profecia como se fosse uma poesia hebraica. Existem características diferentes nesses dois gêneros literários. E o que nós temos feito aqui em nossa aula é trabalhar aqueles gêneros que são mais comuns. Isso não quer dizer que quando a gente estabelece um gênero literário, a gente quer dizer que todo aquele livro ou aquela epístola, ela é regida por aquele gênero literário. Dentro do gênero literário a gente tem subgêneros, dentro de um mesmo livro a gente pode ter mais de um gênero literário. Quando a gente fala aqui, eu tento estabelecer um gênero literário, a gente está falando a respeito de predominância. Então, no livro de Gênesis, o gênero literário predominante daqui a pouco a gente vai ver isso. No livro de Salmos, o gênero literário predominante daqui a pouco a gente vai ver isso também. Então, quando a gente fala de gênero literário, a gente está falando, e quando a gente está ligando isso com o livro da Bíblia, a gente está falando de predominância. A gente vai ter um exercício aí, inclusive foi o exercício da aula passada, a gente vai fazer daqui a pouco, mas isso é importante você saber, que o gênero literário, ele representa uma predominância, e a gente precisa conhecer os gêneros literários. Aquilo que nós temos feito aqui na nossa aula é uma visão panorâmica dos gêneros mais comuns. A gente não está aprofundando tanto, a gente está tendo uma visão panorâmica. Eu disse na aula passada que talvez essa seja o primeiro contato que você tem com essa ideia de gênero literário nas Escrituras. Então é por isso que em um momento você teria que ter esse conhecimento, se é que você deseja entender as Escrituras como Deus quis que você entendesse. Então essa aula, tanto da semana passada como essa, é apenas um primeiro contato com o assunto. A gente vai voltar a trabalhar esse assunto. Então isso aí não deve trazer preocupação ao seu coração se você não estiver entendendo nada. Esse é o primeiro contato, são as primeiras informações. Mas vamos lá, recapitulando. No final da última aula, na verdade durante a última aula toda, nós falamos de 3 gêneros literários aqui. Explicamos a característica de cada gênero, como identificar esse gênero literário. Nós falamos de narrativa bíblica, nós falamos de poesia hebraica e nós falamos de epístolas. 3 gêneros literários: narrativa bíblica, poesia hebraica e epístolas. Então isso já trouxe para a gente um conhecimento muito importante. E eu pedi no final da última aula que você abrisse a sua Bíblia lá, naquela lista dos livros, de todos os livros que existem na Bíblia, e você tentasse identificar quais livros estão ligados a esses gêneros literários. Eu vou anotar aqui então os nossos gêneros literários: narrativa, poesia, vou botar só poesia e epístolas, certo? Foram esses 3 gêneros aqui que nós trabalhamos na última aula, e o pedido da atividade era exatamente que você olhasse lá na sua Bíblia quais os livros da Bíblia lá se encaixam em cada um desses
gêneros literários, ou seja, o que cada um desses gêneros literários caracteriza um livro da Bíblia. Lembrando que nós estamos falando de predominância, nós estamos falando de totalidade, tá bom? Então essa era a atividade. Quais são os livros lá da Bíblia que são reconhecidos ou que pelas características que nós vimos aqui podem ser classificados como narrativas históricas? Quais livros da Bíblia podem ser classificados como poesia? Quais livros da Bíblia podem ser classificados como epístolas? E aí disso aí, se você fez a atividade, a gente vai presenciar hoje aqui, por exemplo, que em narrativa histórica nós temos diversos livros lá no Antigo Testamento, como por exemplo, Gênesis. A gente tem a primeira parte de Êxodo. A gente tem lá no Antigo Testamento ainda o livro de Números, uma narrativa histórica. A gente tem livros, por exemplo, como o livro de Jonas, certo? Jonas, que era um profeta, mas o seu livro conta uma história, narrativa histórica. Deixa eu olhar minha pesquinha aqui. A gente tem os livros de Josué até Esther, seguindo aquela ordem lá da Bíblia, né? Então de Josué até Esther, são todos livros narrativas históricas, aí no Antigo Testamento. No Novo Testamento a gente encontra também algumas narrativas, só que aí a gente vai ver que essas narrativas são caracterizadas por outro gênero literário, que é evangelho. A gente vai ver isso na aula de hoje ainda. Então a gente presencia aí, esses livros aqui são narrativas históricas, ou são predominantemente caracterizados como narrativas históricas. Isso é importante para a gente entender o que são as mensagens desses livros. Em poesia, aqui em poesia hebraica, a gente encontra, por exemplo, o livro de Salmos. Vou fazer um L melhor. O livro de Salmos. A gente encontra o livro de Cantares, como poesia hebraica. A gente encontra também o livro de Lamentações, certo? Como poesia hebraica. Os livros, ou as epístolas, o piloto está falhando aqui, mas acho que dá para você ler ainda. As epístolas a gente encontra lá no Novo Testamento. Lembra lá na característica da epístola? Era escrita por alguém, para um público específico, motivado por um assunto específico. E as epístolas a gente encontra lá no Novo Testamento, entre Romanos e o livro de Judas. Então, entre Romanos e Judas, nós encontramos as epístolas lá no Novo Testamento. Então a gente tem lá Romanos, Coríntios, né? Tito, Filemon, diversos livros, diversas cartas lá do Novo Testamento caracterizadas como epístolas. Essas foram os três gêneros literários que nós vimos na aula passada, e hoje nós vamos trabalhar com mais alguns deles. A gente já viu aí cada livro como caracterizado por esses gêneros literários, e agora a gente vai continuar a nossa aula trabalhando aí um pouquinho a respeito de evangelhos, esse gênero literário que é tão importante. E aí pessoal, tudo bem? Como o pastor Bruno disse, vamos trabalhar um pouco agora do gênero literário evangelho. E como você já conhecedor da Bíblia há muito tempo, você deve saber quais são os 4 evangelhos. Vamos escrever aqui. Você vai dizer aí, o primeiro evangelho, com certeza, o nome mais bonito das Escrituras, depois de Jesus, claro. Mateus. Segundo evangelho, quem a gente vê nas Escrituras? Marcos. A gente vê também Lucas. E, por último, João. Esses são os 4 evangelhos das Escrituras que falam e que contam a história de Jesus, a respeito de Jesus. E é por esse motivo que o evangelho, que o gênero literário evangelho, ele é diferente do gênero literário narrativa histórica, porque esse gênero literário conta a respeito de Jesus, conta a história de Jesus, conta o ensinamento de Jesus, e é isso que define os evangelhos, porque nos evangelhos você vai ver parábolas, Jesus contando parábolas o tempo todo para os seus discípulos, tentando explicar algo. Você vê também ensinamentos de Jesus, como o Sermão do Monte, o Sermão do Monte das Oliveiras, lá em Mateus você vê isso. Então você vê vários ensinamentos
de Jesus nos evangelhos, e isso define muito os evangelhos, porque é particularidade do evangelho, você vê Jesus, o Cristo, ali e a sua história. Vocês lembram que na semana passada eu mostrei para vocês um pouco e defini um pouco do gênero literário narrativa histórica. A narrativa histórica, eu mostrei aqui, ela se consiste em uma grande história, e existe uma história de Israel que está dentro dessa grande história, e existem histórias específicas, como eu dei exemplo, a história de José. A história de José está dentro da história de Israel, que está dentro da grande história. E é basicamente isso que a gente vê na narrativa histórica. A grande história, a história de Israel e uma história específica. Nos evangelhos, não diferente ao contexto, contando história e tudo mais, mas você vê a grande história nos evangelhos, existe a grande história, todas as escrituras têm essa grande história, que é a teologia bíblica, que o pastor Bruno vai trazer para vocês em algum momento na ABD. Você vê nos evangelhos a história de Jesus. Esse é o contexto da narrativa, dessa narrativa dos evangelhos, a história de Jesus. É uma biografia da história de Jesus. E dentro da história de Jesus, dentro dos evangelhos, você vê histórias específicas. Você vê algumas cenas específicas de pessoas, de personagens que acontecem ali, que essa história está ligada à história de Jesus. A história de Jesus está ligada à grande história. Algumas características importantes que contém nesse gênero literário evangelhos. A gente precisa saber que o gênero literário é semelhante a uma biografia. Ele está contando a história de Jesus. E quem escreveu o gênero literário, os homens, as pessoas que escreveram, os homens que escreveram esse gênero literário, eles de certa forma ou conviveram com Jesus ou teve muita ligação com pessoas que conviveu, como é o caso de João Marcos. João Marcos ele não foi um discípulo de Jesus, não estava ali perto do lado de Jesus, mas ele foi instruído e orientado, ele foi discipulado por Pedro, que esteve ao lado de Jesus, que esteve o tempo todo com Jesus. Então isso, os relatos de Pedro para João Marcos, fez com que ele escrevesse, e a sua particularidade da história de João Marcos, cada evangelho tem um destino diferente, tem um destinatário diferente. Marcos, por exemplo, é destinado aos romanos, que tem o intuito de mostrar um pouco Jesus servo, aquele que veio para servir e dar sua vida para o meio de muitos, como diz lá em Marcos 10. Você vê cada evangelho com sua particularidade também. E é interessante a gente observar também que o evangelho, o foco principal dos evangelhos é mostrar boas novas, e esse é o significado da palavra evangelho, boas novas. E existem alguns propósitos para o evangelho. Por exemplo, o evangelho ele mostra quem Jesus é. O evangelho mostra quem é Jesus, como por exemplo, vou colocar aqui. O evangelho mostra quem é Jesus. Deixa eu pescar aqui também. O evangelho mostra o que ele veio fazer aqui. Deixa eu colocar aqui. O que ele veio fazer aqui na terra. Se você ler os evangelhos, você vai observar isso. Os evangelhos também mostram que contém um chamado, está chamando as pessoas, ali o evangelho, está chamando as pessoas para que aquelas pessoas que leram e que ouviram a respeito de Jesus e que viram Jesus ali, eles vá para um propósito, que eles creiam, que eles se arrependam, que eles sigam Jesus. Deixa eu escrever isso aqui. Arrependam, creiam e sigam. Sigam quem? Jesus. Esse é o propósito do Evangelho. Apresentar quem é Jesus, o que ele veio fazer aqui, chamar as pessoas que ouviram, que leram a respeito de Jesus, para que eles se arrependam, creiam e sigam Jesus, que não foi um simples homem, não foi alguém qualquer, foi aquele que veio para nos salvar. Semelhante à narrativa histórica, os evangelhos ele conta a história e o ministério de Jesus, e existem várias cenas ali. Então, lembra que eu falei semana passada que a narrativa histórica ela começa contando a história de um personagem, chega num clímax, e esse clímax acontece algumas resoluções ali, acontece algumas
algumas soluções para aquele problema que aconteceu. E nos evangelhos consiste isso. Os evangelhos que você vê a história de Jesus, aí você vê o grande clímax, que é a sua morte, que é a sua ressurreição, e você vê a solução para isso, nos deu vida, para que hoje nós pudéssemos estar aqui vivos e com a esperança de uma vida eterna. E dentro dessa grande história de Jesus, existem histórias específicas, histórias de pessoas que foram até Jesus, que chegaram até Jesus, histórias de pessoas que se arrependeram, que deixaram de lado suas práticas e que se voltaram, que seguiram Jesus, história de pessoas também que não creram em Jesus. Então você vê várias cenas. E é interessante a gente observar, quando a gente for estudar esse gênero literário dos evangelhos, é interessante observar quem são os personagens principais desse livro, observar a cena a qual você está lendo naquele momento, o que essa cena está ligada na história de Jesus, o que a história de Jesus está ligada com a grande história, sempre observar essas lentes que existem na narrativa, aquela história específica, o que isso está ligado com aquela história maior, e o que essa história maior está ligada com a grande história. É interessante a gente observar isso dentro dos evangelhos. Quando você se depara com uma parábola, por exemplo, você tem que observar o porquê que Jesus está falando aquela parábola, qual o contexto que Jesus colocou aquela parábola. Por exemplo, você vê a parábola do credor incompassivo. Por que Jesus conta aquilo ali? Por que Jesus fala aquela parábola? Se você vê alguns versículos em cima, ele está falando a respeito do perdão. Então faz todo sentido aquela parábola no restante, na continuação da história. Então é interessante observar todo o contexto, todas as cenas do livro. E por último, para a gente poder entender um pouco dos evangelhos, a gente tem que ver como que essa história se encaixa em toda a Bíblia, ver como que ela se encaixa em todas as escrituras e observar quando você vê, por exemplo, alguma citação do Antigo Testamento, como que isso está cumprindo o Antigo Testamento. Como, por exemplo, você vê lá em João, no primeiro capítulo, você vê que João está anunciando os evangelhos, anunciando Jesus, o caminho, aquele que vinha para salvar o mundo, o Cordeiro de Deus. Você vê que algumas pessoas perguntam para João o que ele veio, quem é ele? E aí João responde que eu sou aquele que veio para abrir o caminho, e ali ele fala uma profecia de Isaías. Isaías fala aquilo que João Batista iria fazer. Então, quando você se deparar com uma citação do Antigo Testamento, vê como ela se cumpre ali no Novo Testamento. É basicamente essa a ideia. Claro que se a gente fosse parar para estudar esse gênero literário como um todo, a gente ia passar muito tempo aqui, porque a gente ia começar falando das citações do Antigo Testamento, ia passar pelas parábolas, pelos ensinamentos de Jesus, ia ter todo um estudo que faz com que o gênero evangélico seja um gênero específico. Então, eu aconselho você a sempre, quando se deparar com esse gênero, quando você lê os evangelhos, você pegar essas dicas que eu dei, olhar a característica, olhar a cena, olhar a grande história, o clímax, e sempre trazer verdades para a sua vida. Que Deus abençoe. O gênero literário é muito importante nas escrituras aqui, muita gente tem medo de ler, o gênero literário apocalíptico. Esse gênero que está lá no livro de Apocalipse é um gênero específico e existem algumas características que consiste esse livro. Quando você vem lendo o Novo Testamento, você passa pelos Evangelhos, você passa pelas Epístolas, e aí quando você chega no livro de Apocalipse, um autor chamado Golden, ele escreve um livro, tem o que ler, ele diz que é como se você estivesse chegando num país estranho, como se você estivesse chegando num lugar estranho, porque em vez de você ver parábolas, em vez de você estar vendo ali epístolas com textos históricos, com ensinamentos específicos, declarações claras e tudo bem claro pra gente, você chega num livro que você vê anjos, você vê trombetas, você vê bestas, você vê dragões, você vê abismo sem fim, você vê muita coisa que você fica, meu Deus do céu, não estou entendendo nada, o que está querendo dizer aqui. Mas o livro de Apocalipse, esse gênero literário, ele é um livro muito importante porque ele está no cano bíblico. E se está no cano bíblico, se está nas escrituras, é porque ele é inspirado e ele é inerrante e ele tem ensinamentos para passar para a gente. Antes da gente falar um pouco sobre isso, existem algumas características dentro do livro de Apocalipse. Existem algumas características importantes. Por exemplo, nesse gênero literário apocalíptico,
você vai ver uma perspectiva e uma preocupação escatológica, você vai ver uma ideia, está trazendo uma ideia ali de coisas do futuro, de coisas dos fins do tempo mesmo, das últimas coisas. Esta é a ideia que o gênero literário traz, essa perspectiva. Você vê também revelações e interpretações de eventos por anjos dentro do livro de Apocalipse. Você vê muita linguagem simbólica dentro desse livro também. Você vê muitas visões. O João, que é quem escreve o livro de Apocalipse, ele tem muitas visões e ele descreve todas essas visões, até mesmo que é uma ordenância do próprio Jesus que escreva aquilo que ele está vendo e tudo mais. E você vê também no livro de Apocalipse muito dualismo, bem versus mal. E do versículo 17, do capítulo 17 até o capítulo 20, você vai ver muito isso, esse dualismo do bem contra o mal, mas graças a Deus, no final o bem vence. E você vê nos últimos capítulos do livro de Apocalipse, capítulo 20, capítulo 21, os novos céus e nova terra, onde a gente vai viver eternamente com o nosso Deus. E existe também no livro de Apocalipse acontecimentos, deixa eu ler a palavra que é difícil, cataclísmicos, que é a ideia de catástrofes ambientais, e você vê isso no livro de Apocalipse, e talvez essas características do livro de Apocalipse tragam medo para muitas pessoas, para ler esse livro e querer entender um pouco deste livro. Como eu falei no início, o livro de Apocalipse ele é importante porque ele está no cano bíblico, e se ele está no cano bíblico, ele é inspirado, ele é inerrante, ele traz verdades, ele traz ensinamentos e aplicações para nossas vidas, e ele está no cano bíblico por algumas características. Ele não é pseudônimo, é isso mesmo? Ele não tem um nome fictício, ele é aquilo mesmo. Está falando ali sobre ideias escatológicas, as últimas coisas, aquilo que vai acontecer. Tem muita coerência dentro do livro de Apocalipse, na descrição de personagens, tem muita coerência quando ele vai falar de lugares, vai falar de eventos, e ele vai trazer essas ideias. Ele tem uma perspectiva positiva, ou seja, você vê muitas coisas acontecendo no livro de Apocalipse, mas ele tem uma perspectiva muito positiva dentro do livro. E dentro do livro de Apocalipse também, ele enfatiza muito a perseverança, e isso que eu queria trazer para vocês. Se você ler o livro de Apocalipse, ele vai trazer uma perseverança para você no quesito presente, aquilo que estamos vivendo hoje. Vai trazer perseverança no presente, perseverança para que possamos viver bem, para que possamos realmente perseverar, porque existe uma promessa que é descrita no livro do Apocalipse, que é uma promessa que está no futuro. Existe uma promessa futura. E o livro de Apocalipse, se você ler o capítulo 20, capítulo 21, você vai ver os novos céus e nova terra. E nós precisamos ter perseverança no presente, porque existe um futuro. Existe um futuro, existe uma promessa no futuro, existe a promessa de que um dia iremos viver com o nosso eterno. Então a gente precisa perseverar, e o livro de Apocalipse mostra isso pra gente. Outra coisa também que mostra o porquê que o livro de Apocalipse é canônico e é bíblico, é inerrante, é porque o livro de Apocalipse, ele vê o Senhor não como um juiz, porque muitas vezes as pessoas elas têm medo de olhar aqui é um martelinho de juízo. Muitas vezes as pessoas têm medo de olhar para o livro de Apocalipse porque as pessoas enxergam Jesus somente como juiz, como aquele que vai julgar. Sim, ele vai julgar, e o livro de Apocalipse mostra isso. Mas também o livro de Apocalipse mostra Jesus como nosso Redentor, como aquele que veio para nos salvar. Então a gente precisa olhar para o livro de Apocalipse com essa perspectiva, que sim, ele vai julgar todos, mas ele também é o nosso Redentor. E o livro de Apocalipse traz essas verdades. E por último, o livro de Apocalipse ele vê o Antigo Testamento como uma chave de interpretação para a simbologia. Se você lê o Antigo Testamento, você vai também ver coisas escatológicas lá. O livro de Daniel também, por exemplo, traz muitas coisas escatológicas. E sempre ligado com o livro de Apocalipse, traz muito essa chave de interpretação do Antigo Testamento no livro de Apocalipse. É simples assim.
simples para falar, para dar esse resumo, mas se você parar para estudar o livro de Apocalipse, você vê cada simbologia, cada 7 selos, cada 7 trombetas, 7 taças que é aberta ali, que é tocado, você conseguir entender o que ele está dizendo, você consegue trazer verdades e você consegue ser perseverante no presente para que tenhamos um futuro eterno com o nosso Deus. Deus abençoe, até a próxima. Ok, pessoal, estamos de volta aqui para dar uma olhada no último gênero literário de hoje. Na aula de hoje nós já trabalhamos evangelhos, literatura apocalíptica e agora, chegando ao final da nossa aula, a gente vai dar uma olhada nesse gênero literário que é tão importante, que é profecia. Esse gênero ele acontece mais lá no Antigo Testamento, certo? E uma coisa interessante que tem muito a ver com o que Mateus falou, tanto quando ele falou a respeito dos evangelhos, quanto quando ele falou a respeito da narrativa histórica, é que existe uma grande história das Escrituras, uma grande história, que é a história da glorificação de Cristo por meio da redenção dos seres humanos. Lembra que Mateus falou a respeito da grande história das Escrituras? Então, é importante a gente ter noção dessa grande história. Inclusive, na aula, quando ele falou da narrativa histórica, ele resumiu isso com aquela ideia lá, criação, queda, redenção e consumação. Essa é uma grande história apresentada nas Escrituras. E quando a gente vai olhar o Antigo Testamento, principalmente para as profecias, a gente consegue ter uma percepção disso. Pode parecer que não, mas o Antigo Testamento também fala a respeito de Cristo Jesus. E a gente precisa aprender a enxergar Cristo Jesus por meio das profecias. A gente precisa aprender a enxergar Cristo Jesus lá desde o Antigo Testamento, as promessas a respeito de Cristo, a promessa da redenção por meio de Cristo Jesus, a promessa da consumação, da criação de novos céus e nova terra, de Cristo reinando com a gente. Então a gente precisa aprender a conceber essa história de Cristo desde o Antigo Testamento. E um bom entendimento a respeito da profecia nos ajuda a ter esse entendimento. Mas a gente precisa primeiro ter uma noção e desmistificar um pouco aquela ideia que a gente tem a respeito de profecia. Eu sei que quando a gente ouve a palavra profecia, a primeira coisa que vem à nossa mente é a ideia de uma coisa ser revelada, uma coisa, ou trazer o conhecimento de algo que não se tinha conhecimento. Isso também pode compreender parte do gênero literário profecia, do gênero literário profético, mas isso não é todo o gênero literário profético. Por quê? A gente precisa entender que a profecia, ou o profeta, trazendo aqui a imagem do profeta, aquele que profere ali as profecias, esse profeta ele é alguém que se coloca entre Deus e o povo. E já que a gente está falando do Antigo Testamento aqui nesse momento, Deus, o profeta é alguém que se coloca entre Deus e o povo de Israel, por exemplo. A gente costuma simplificar isso é simplificando mesmo, sendo bem superficial, que o papel do sacerdote no Antigo Testamento era levar ali as orações, os sacrifícios, era representar Deus, o povo diante de Deus. E, é claro que isso de maneira reduzida, o papel do profeta era representar Deus diante do povo. Então o profeta ele tem essa ideia de proferir palavras para o povo, e isso está muito ligado à questão da aliança de Deus com o povo de Israel no Antigo Testamento. Então, na maioria do processo ali, quando a gente olha para as profecias, o que a gente vê não é só Deus revelando coisas novas ao povo, mas Deus utilizando-se do profeta para lembrar o povo a respeito da aliança, para lembrar o povo a respeito do que ele faria com o povo se o povo não cumprisse a aliança. Então, muito da profecia do Antigo Testamento não é profecia de revelação nova, mas é profecia de Deus dizendo: olha, eu disse que se vocês agissem dessa forma, eu agiria dessa forma. Então, a demonstração do agir de Deus não é algo novo, não é um conhecimento novo, mas é Deus lembrando: eu disse que faria isso, então eu vou fazer. Essa é a ideia que a gente precisa ter de profecia, embora a profecia também tenha aí coisas relacionadas ao futuro, e a gente vai ver que isso também é muito importante. Mas a primeira coisa que a gente precisa ter noção, algumas características da profecia, são essas questões escritas aqui. Como eu disse, a profecia tem muito a ver com a aliança ali de Deus com o povo, e Deus trazendo a memória do povo, a aliança que ele tinha com o povo, as promessas que ele tinha com o povo, mas também o que ele esperava que o povo fizesse, ou seja, a condicionalidade daquelas promessas, quando são alianças e promessas condicionais. Então, na profecia a gente vai encontrar muito confrontação
de pecado. A gente vai encontrar muito essa imagem da confrontação do pecado. Deus falando, arrependam-se. Deus falando, mudem de vida, abandonem a idolatria. A gente vê isso em todos os livros em que a gente presencia aí a ideia da profecia. A gente vê, por exemplo, o anúncio de julgamento. Deus diz, olha, confronta o povo do pecado, mas se vocês não mudarem de vida, vai sofrer julgamento, vocês vão sofrer julgamento, vai vir juízo sobre vocês. E essa imagem do juízo é muito presente nas profecias, dizendo, olha, se você não fizer isso, se você não for fiel à aliança, se você não for fiel à lei, você vai sofrer juízo divino. Isso tanto para a nação de Israel, quanto para outras nações. Lá em Abacuque, por exemplo, Deus diz que vai punir, que vai agir com juízo sobre a nação, contra o seu povo, em seu povo, mas que também vai punir a nação que ele vai usar para punir o seu povo. Então existe muito essa ideia de anúncio de julgamento, de juízo. Existe também na profecia a ideia de promessa de esperança, e aqui pós-julgamento, aquela ideia, olha, vocês não estão mudando de vida, eu vou trazer juízo sobre vocês, mas não se preocupem, porque tem esperança, porque lá depois do juízo, e aí a gente tem diversas imagens dessa no Antigo Testamento, como Deus trazendo o povo do cativeiro babilônico. Então Deus diz, olha, vocês não mudaram de vida, eu vou levar vocês para o cativeiro, mas depois eu vou trazer vocês de volta para a terra. Então existe muito essa ideia de promessa de esperança. Outra coisa que a gente presencia muito na profecia é a explicação dos propósitos de Deus. Deus explicando quais são os seus propósitos. Lá, lembrando de Abacuque novamente, Deus diz, vede, olhai entre as nações, maravilhai-vos com a obra que tenho feito em seus dias. Então essa ideia, olhe para os meus propósitos, olhe para o que eu tenho feito. Um pouco da ideia seguinte também, lembrete da atividade de Deus no mundo. Veja o que eu tenho feito no mundo, de como eu reino de maneira soberana. Então essas são características presentes aí na profecia. Se a gente quer identificar uma passagem como uma passagem profética, a gente pode observar isso aqui. Existe confrontação do pecado, existe anúncio de julgamento, existe promessa de esperança, existe explicação dos propósitos de Deus, existe um lembrete da atividade de Deus no mundo. Então isso caracteriza um texto bíblico como profético. E isso é muito importante. Mais uma vez eu repito, a questão do texto bíblico profético não é só trazer coisas novas, mas é fazer com que o povo se lembre da aliança que Deus estabeleceu com o povo, e por causa disso o povo possa mudar o seu coração. Mas tem uma segunda coisa muito importante, que a gente costuma ilustrar aqui por esses montes. Vamos fingir que isso aqui são montes, tá? Opa! Isso aqui são montes. E aqui a gente está vendo o profeta, certo? Fazer o olho aqui, sorriso. Ficou meio feio, um olho meio torto aqui do profeta, mas tudo bem. Isso aqui são montes. Eu queria que você observasse a questão da profecia baseado nessa ilustração aqui, principalmente quando se fala a respeito de profecias de coisas que virão no futuro. Quando o foco não é somente o aqui e o agora, mas Deus está apontando lá para o futuro. Olha o que é que eu vou fazer, olha para onde eu vou levar vocês. E isso aqui é muito presente nas profecias. Uma coisa que a gente precisa ter noção é que o profeta, ele olha, isso aqui é o movimento profético, a ideia da profecia. O profeta, ele olha assim para a profecia, certo? Assim. Deixa eu colocar uma seta aqui, para ficar claro que é a forma como o profeta está olhando. O profeta olha assim para a profecia. E é por isso que muitas vezes na profecia a gente vai ver, ou o profeta vai escrever aquilo que ele está vendo. Então são esses picos das montanhas que o profeta está conseguindo enxergar. Mas uma coisa que a gente precisa ter noção é que entre esses picos da montanha existem esses vales. Entre os picos da montanha existem esses vales. E aqui nesses vales existem acontecimentos. Existem acontecimentos que o profeta não está enxergando. Aqui nesses vales existe um passar de tempo. Então não só acontecimentos, mas o tempo está passando também. Porque muitas vezes na profecia, quando o profeta está narrando a respeito de algo futuro, ele olha isso aqui, e ele olha isso aqui, e como a visão dele só pega aqui e aqui, ele vê esses dois momentos como sendo um momento só. Ele vê esses outros dois momentos como sendo um momento só. Mas na verdade existem vales de conhecimento aqui. A gente costuma muito usar essa
a ilustração para representar a profecia, para deixar claro para a gente que no momento que os profetas faziam previsões do futuro, claro que guiados por Deus, no momento que os profetas anunciavam coisas futuras, o profeta ele não tinha conhecimento de tudo, o profeta não tinha ali a consciência de como tudo aconteceria, mas existiam vales nesse seu conhecimento que não era ali alvo da sua escrita, e isso é muito importante. Por exemplo, lá em Daniel, a gente vai encontrar entre um versículo e outro milhares de anos de diferença na profecia lá de Daniel. Então, milhares de anos de diferença entre um versículo e outro versículo. Então, isso faz a gente perceber o que? Existe um vale ali em que Daniel não conhece os acontecimentos e por causa disso ele não tem essa percepção. Meus queridos, esse aqui é um plano geral, assim, um voo bem abrangente sobre a ideia de profecia. Na verdade, foi um voo bem abrangente, não, bem superficial, que a gente fez sobre todos os gêneros literários que nós trabalhamos até aqui. Nós não abordamos todos, foi uma ideia bem superficial, mas isso ajuda a gente a ter uma percepção de quais são os gêneros literários das Escrituras. Hoje nós olhamos um pouquinho para os evangelhos, para a literatura apocalíptica, para a profecia, e aí na semana passada a gente olhou um pouquinho a narrativa histórica, as epístolas, a gente olhou um pouquinho a respeito da poesia hebraica. Trabalhamos 6 gêneros literários que não compõem a totalidade dos gêneros, mas nos ajuda a ter uma percepção ampla das Escrituras e do que esses gêneros literários significam e como eles devem ser interpretados. Como eu disse, esse provavelmente é o primeiro contato que você tem com a ideia de gênero literário. Não se preocupe se está tudo muito confuso, é o primeiro contato. Em um momento ou outro você precisava ter esse primeiro contato, mas a verdade é que a gente vai seguir trabalhando com essa ideia aos poucos. Quando a gente deixar de trabalhar o livro de Efésios, porque o livro de Efésios é uma epístola, né? É um gênero literário, a gente vai trabalhar outros livros posteriormente, e a gente vai ali encaixando esses gêneros e percebendo como esses gêneros nos ajudam a estudar o livro que a gente está estudando. Eu espero que essa aula tenha servido para você, eu espero que tenha ali lhe dado conhecimento superficial a respeito desses gêneros literários, e a gente volta na próxima aula com mais outro, revisando provavelmente outro princípios. A gente gastou aí 2 aulas trabalhando um único princípio de gênero literário, e na próxima aula estaremos de volta aqui estudando um novo princípio bíblico e trabalhando um outro texto das Escrituras. Te espero no próximo domingo.